Paraná, o primeiro do ano de 2025. E eu, jornalista Érica Vandenbroek, já quero te desejar aquele ano novo maravilhoso, abençoado, cheio de vitórias, abundante em todas as áreas da sua vida. Que aqueles seus sonhos, de décadas atrás se realizem nesse ano que começou e já está sendo incrível, maravilhoso, porque a gente está começando com o pé direito. Eu e a minha parceira aqui, a jornalista Eliane Muinick. Boa tarde, Eliane, que trouxemos assuntos excelentes hoje, né? Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos que acompanham a Rádio Paraná Oficial. Começando agora com muita alegria o Fala Paraná desta quinta-feira. E é isso aí que a Érica falou, né? Que todos os nossos desejos, os nossos sonhos se realizem. Desejando aí ótimas energias muito, muito, muito positivas para todos vocês que nos acompanham. E é isso aí, né? A gente começa o ano já feliz da vida e com temas que, olha só, vou te contar, né, Érica? Conta pra gente o que a gente vai falar hoje. Gente, a gente já tá começando com o pé direito, mas é um tema meio esquisito. É assim, um pessoal meio estranho, que tem assim uns hábitos meio esquisitos, mas eu já quero justificar. Estamos nessa campanha agora do Janeiro Branco, que é muito importante, é uma campanha do governo, que alerta sobre os cuidados com a saúde mental. E como a gente viu, Eliane, que esse tema ele tá crescendo muito nas redes sociais, a gente achou muito importante trazer aqui especialistas para explicarem o significado. Como é que é o nome mesmo desse povo, Eliane? Você sabe dizer? Therians. Os Therians. Quem são os Therians? O que significa isso? Vamos fazer tipo o Globo Repórter. De onde eles vieram, como eles vivem, o que eles sentem. É isso que você vai ficar sabendo daqui a pouquinho. Nós trouxemos aqui duas especialistas, a psiquiatra Roberta Petrauskas e a psicóloga Giovana Bonini, a Giovana Bonini, minha gente, é daqui a pouquinho. E no segundo bloco a gente vai falar do quê, Eliane? E olha só, daí a gente vai falar de animais, mas animais de verdade, gente, dos animais domésticos. Vamos falar um pouquinho sobre os cuidados com os pets no verão, é isso mesmo. Não é só a gente que precisa se cuidar, hidratar, cuidar da higiene, da alimentação, da nossa pele e cabelo. Os nossos bichinhos também precisam de muito cuidado. E daqui a pouquinho a gente conversa com duas médicas veterinárias sobre o assunto para levar para você aí de casa, né? Muita informação sobre este assunto. Mas agora a gente fala sobre os Therians. Então a gente quer dar boas-vindas, né, Érica, a psiquiatra e também a psicóloga que estão aqui. Exatamente, sejam muito bem-vindas. Deixa eu explicar um pouquinho para o pessoal de casa, né? O que são os Therians? É um pessoal meio louco que nasceu no corpo humano, isso, né, de acordo com a minha concepção, né, o meu entendimento. Elas aqui vão poder explicar tecnicamente melhor. E eles, minha gente, eles se identificam como animais irracionais. A maioria deles se vê como águia, como lobo, como cachorro, anda de quatro, sai latindo por aí. Teve até um rapaz de São Paulo que disse que é um cachorro e os pais quiseram obrigar a escola a aceitarem esse rapaz como cão. Então, para explicar, seria um surto? Seria uma doença? Seria os adolescentes, né, que eles, para se identificar, criam algumas comunidades? Seria um surto coletivo? É isso que elas vão explicar. Sejam muito bem-vindas, doutoras Roberta e Giovana. Boa tarde. Boa tarde, obrigada pela oportunidade. Em primeiro lugar, eu quero desejar um feliz ano a todos vocês que estão nos ouvindo agora. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Também estimo que esse ano seja de maravilhas e representações tão especiais como essa que a gente está tendo hoje aqui. Amém. Tá certo, é isso aí, meninas. Então agora, pra gente começar então essa entrevista, né, a gente sabe que é uma febre nas redes sociais. Como a Érica falou, a gente não consegue entender direito o que se passa na cabeça dessas pessoas, né, principalmente adolescentes. Então, eu gostaria que vocês explicassem um pouquinho pra gente o que seriam realmente esses Therians. Por que isso veio à tona, né? A gente sabe que já é uma palavra que vem lá do latim, né, mas que agora que está sendo difundido cada vez mais,
a gente vê muita coisa no TikTok, no Instagram, né? Nas redes sociais aí como um todo. E eu gostaria, então, que vocês explicassem um pouquinho pra gente. Pode ser Giovana ou também doutora Roberta, podem ficar bem à vontade, tá? Sim, essa palavra, ela vem de teriantropia, né, que vem do grego, e terian quer dizer a fera, né, um animal selvagem. Então, seria uma identificação em algum nível, principalmente no nível psicológico, da pessoa com o animal. E eu acho importante a gente olhar para esse tema sob a perspectiva, considerando assim que a maioria que está participando desse movimento realmente é adolescente, né? E eles estão, justamente como vocês já disseram, numa fase de formação da identidade. Eles estão buscando, né, quais são os elementos que vão construir a personalidade deles. E o outro elemento que a gente precisa levar em consideração é o fenômeno da internet, né? Nós não temos, na história, nenhum outro momento em que as coisas tomaram proporção da maneira como elas tomam hoje devido à presença da internet e das redes sociais. Todo mundo tem voz agora com a rede social, não é verdade? Então, existe uma facilidade dessas pessoas se encontrarem, conversarem, né? E isso acaba tomando proporções que a gente não viu em nenhum outro momento da história. Trazendo um pouquinho, né, o que a Roberta nos trouxe, maravilhosamente bem, né, mas completando essa relação do adolescente se sentindo pertencente a algo, né? Então, quanto eles precisam se identificar com um objeto, com uma pessoa, e esse movimento dos terians trouxe muito essa visão do próprio animal. E também acho que gera uma discussão do quanto a humanidade vem se distanciando do ser humano e voltando, até retrocedendo para o animal, né? E deixando de ser bípede para tentar voltar às quatro patas. Então, eu acho que maravilhosamente bem a Roberta trouxe, né? E a gente pode aprofundar também nesse cunho mais até filosófico, né? Se a gente for olhar dessa forma. Eu agradeço a sua colocação, porque já pulando, né, para aquilo que realmente é importante. O adolescente ele tem muito isso da contestação, né? Ele vai buscar a sua identificação, mas ele também quer colocar alguma coisa diferente, né? Então, ele contesta. E eu acho que justamente com esse fenômeno da internet, essa amplificação, o acesso à informação, eles estão trazendo isso, né, da perda do sentido humano. Ou seja, muitos contextos atuais, né? Ou seja, doutora, seria então algo não seria muito pensando talvez numa questão de saúde mental, mas uma questão mais ali para o lado de se pertencer a um lugar, né? Talvez de mostrar aquilo que eles querem retratar por trás daquilo que eles estão mostrando realmente nas redes sociais, talvez até, não sei, até vocês poderiam explicar melhor, tem uma questão talvez de problema com a própria família, um problema com ele mesmo. É algo, né? É algo interno que precisa ser resolvido. Seria isso, doutora? Ou até mesmo ser visto, né? Vamos pensar alguns vídeos que já aconteceram na internet, assim, de pessoas que tem já uma tendência mais introspectiva, o cabelo no rosto, fala baixinho. Tem um rapaz que se identificou com o Quati, né? Esse vídeo viralizou. Sim, viralizou. Quando você olha aquele rapaz, eu fico pensando em que momento que ele foi visto. Talvez naquele vídeo ele estava sendo visto, só que assim, por motivos torpes, né? Por motivos que escandalizaram muitas pessoas. Não é à toa que a gente está falando dele aqui. Sim. Então, eu acho que pode ser um olhar macro para tudo isso. Não a gente olhar um indivíduo e falar todos têm um problema mental, né? Não tem como a gente fazer uma lupa no grupo e falar que todos têm uma questão emocional. Mas olhar cada indivíduo e pensar, né? Puxa vida, como que é o meio social dele? Como que ele está integrado na família? Para ele buscar uma comunidade e uma identificação com o animal. Talvez o que leva esse adolescente a chegar nesse ponto, né? Até porque é uma questão de exposição, uma questão talvez até de bullying na escola, né? Não sei. Então, são N questões que podem vir a surgir por conta disso, é isso? Porque isso parece estar funcionando mais como um movimento cultural do que como uma questão de doença mental especificamente, como vocês já colocaram a pergunta, né?
Então, assim como outros movimentos, né? Mas esse tem essa característica de ser mais estranho, porque teve também o movimento dos emos, né? Alguns anos atrás. Há mais tempo ainda, o movimento dos punks. Você ia Exatamente. nessa linha. Exato. Sim, Só entendi. que tem essa coisa que a Giovana falou da humanidade, né? Da perda da humanidade em mas é muitos isso que eu contextos. gostaria que a senhora explicasse, e você também, doutora, o como se justifica isso, essa perda da humanidade? Dos Qual que é a valores leitura? humanos. Qual é a leitura que vocês fazem enquanto especialistas? Dos valores humanos, porque nós temos o cérebro reptiliano, né? E aquelas reações emocionais, e os Therians colocam em seus comentários, né? E eles têm essas reações e de reações emocionais mais agudas, né? De quererem expressar a sua raiva e muitas vezes um comportamento que não tende muito ao diálogo, né? Até uma raiva primitiva, né, Roberta? Exatamente, né? exatamente, comportamentos primitivos, que é o que tem a ver com o cérebro reptiliano, né? Sim. Então, eu não sei até que ponto essa informação é de conhecimento deles, né? Mas eles estão demonstrando esse comportamento, né? E a forma como, em geral, a nossa sociedade não coloca o comportamento cortical, digamos assim, que é esse do diálogo, né? Um comportamento mais amadurecido, que realmente está em falta. Então, é essa perda da humanidade Nossa, que, novamente, eu agradeço a Giovana por ter colocado, porque eu acho que essa é a questão principal, né? Cadê os princípios da nossa sociedade? Justamente, Giovana, gostaria de complementar, por gentileza? Eu tô escutando a Roberta e assim, vai levando mais além, né, as perguntas também. É porque isso não é novo, né? Porque, imagine, mitologia grega, centauro, né? Teve já na humanidade vários movimentos que a gente se identificou com animais, claro que não como está acontecendo hoje nas redes sociais, que tem pessoas até utilizando próteses para ser uma cabra, né? Isso daí eu vi de 2016. Rapaz fez próteses para andar em quatro apoios, né? E acho que seria até interessante falar com um fisioterapeuta e um ortopedista sobre isso, né? Porque eu acho que aí a gente vê causas realmente mais preocupantes em relação a como que fica a estrutura da coluna, né? Mas talvez toda essa lupa que a gente está colocando nessa história é justamente para a gente olhar esses valores humanos, por que está sendo enaltecido o animal e não o ser humano, por que a nossa sociedade está tão carente de valores, de exemplos, né? Que os nossos jovens, que são em tese o nosso futuro, estão regredindo nesse aspecto, né? Quando eu falo, eu me identifico com o lobo. Tá, mas cadê as referências dele? Cadê as referências pai, mãe, professores, mestres, né? Acho que a gente pode olhar além. E também, eu não sei, Roberta, se você já teve no consultório, falas assim de pacientes, eu queria ser forte igual um urso, eu sou uma mãe tão protetora igual uma leoa. A gente faz essas correlações. Faz, às vezes. Relações. Em consultório, normalmente, sou eu quem trago. Porque para dar nome, né, para essas reações mais primitivas e a pessoa conseguir separar o que seria esse tipo de comportamento e se direcionar para um comportamento mais amadurecido, né? Sim. Normalmente Mas nesse sentido que eu trabalho. Então, assim, tem a forma figurativa que a gente usa, né, no cotidiano, só que aí tá acontecendo o literal, né? Que são essas pessoas. Exatamente. Eu me identifico com esse animal, eu falo pro meu pai e pra minha mãe, eu sou um lobo, eu quero ir pra lua e eu quero andar de 4 patas. Então, acho que é isso que a gente precisa ressignificar, né? Até quando... Tem um outro ponto importante antes da gente prosseguir, que é a questão individual mesmo, né? Para a gente falar em transtorno mental, nós teríamos que ter também uma desconexão com a realidade. Então, não parece ser o caso da maior parte dos indivíduos desse movimento Therian. Por quê? Porque eles estão no celular, né? Eles estão em contato com outros seres humanos e, no geral, eles não estão tendo esse comportamento animal 24 horas por dia, fundo, né? São Tão momentos. E é mais uma questão da aparência deles, né?
alguns comportamentos, mas dentro de casa, né, ou nas reuniões, naqueles contextos, né? Então, isso demonstra que há ainda uma conexão com aquela realidade de onde eles vieram, né? Então, se a gente notar que alguns indivíduos estão realmente perdendo a conexão com a realidade, já é um pouco diferente para aquela pessoa, né? E a abordagem também deveria ser diferente para aquela pessoa, alguém que mereceria um cuidado maior, uma avaliação por profissional, né? Até isso que eu ia perguntar, doutora, porque assim, muitos, né, se identificam, alguns ali em momentos mais específicos, alguns só por brincadeira, outros pode ser que venha acontecer da pessoa, né, ter essa realidade, entre aspas, né? Que ele é de tal forma um lobo, um cachorro, um gato, alguma coisa assim. Mas os pais dentro de casa ou familiares próximos, quando identificam, né? Quando um adolescente chega e fala pro pai e pra mãe isso, que a gente vê nas redes sociais, eles, né, gravando, até muitas vezes tem um menino que grava com o avô, falando que ele é um lobo, né? E o avô meio que leva na brincadeira, não sei se acredita muito ou não, mas prossegue. Mas o que fazer, né? Se você vê o teu filho falando isso, levar como brincadeira, levar num psicólogo, num psiquiatra, como fazer isso, como tratar isso, porque assim, eu entendo que vocês, né, comentam isso como talvez chamar a atenção, uma questão de chamar a atenção para algo que a gente não sabe, uma falta que deve ser suprida, né, mas como proceder isso, como ajudar, né, isso que eu falo, levar na brincadeira, levar a sério, como que faz isso? Que bom que você trouxe esse caso, Eliane, porque eu vi esse vídeo do rapaz ali com o avô e ele mesmo dá para ver que ele se sente desconfortável em falar, ele dá até risada com esse avô. E daí o avô tem uma frase perfeita, que quando ele fala, eu sou um lobo, avô. Ele, que bom que é um lobo e não um gatinho. Sim. Aquela hora ali eu achei tão bacana, porque assim, o vô também não supervalorizou aquilo. Não supervalorizou. Exatamente. Então, que bom que é um lobo, né? O que é um lobo? É alguém que anda em alcateia, que busca o alimento, sei lá, pela família, enfim. Mas, voltando, né, na questão, agora falando da família, não dá pra gente julgar, não dá pra gente olhar e já discriminar. É claro que nos nossos olhos parece estranha essa realidade. Mas também, como a gente já falou, houve outros movimentos onde as pessoas se vestiam, agiam de maneira diferente e também parecia estranho naquela época. Então, o que eu posso dizer nesse sentido com a família? É ouvir esse jovem, é acolher esse jovem e talvez até um pouco que a gente trabalha no transtorno de personalidade dissociativa. Eu tenho uma personalidade para tal coisa, eu tenho tantos nomes, eu sou tantas coisas. Como que a gente trabalha isso em consultório? É unindo, porque essas personalidades no indivíduo, ele é um só. Então, se fosse o meu caso, né, com a família e trabalhando com o jovem, então tudo bem, você é um lobo, né? O que te atrai no lobo? O que faz você se identificar com esse animal? Né? Olhando para a família, por que esse jovem foi buscar essa referência? Né? Como que a gente pode, então, utilizar isso a favor? Né? Como pode ser uma alcateia? É claro que não é reforçando, não me entendam mal, não é reforçando, ludibriando essa fantasia, mas é entendendo o contexto. Ele está se comunicando de uma forma que muitas pessoas não vão entender, mas que a gente, como profissional, pode tentar abrir esse caminho para uma comunicação mais saudável e assertiva. Como perceber quando é esse transtorno dissociativo de personalidade? Então, porque aí precisaria fazer um tratamento, né? É que tem uma coisa aqui que eu também acho importante ser considerado e eu acredito que não seja do conhecimento de muita gente. Claro, né? Então, aproveitar esse mês de janeiro, conscientização sobre a saúde mental. O ser humano, ele tem muitos aspectos dentro da sua psique e eles trabalham todo o tempo, aspectos inconscientes, inclusive, né? E esses aspectos mais próximos de um comportamento animal, realmente eles existem. E, como a Giovana bem colocou, aquela pessoa está se comunicando através daquela parte dela. Então, quando é falado de um transtorno dissociativo,
Está se falando de uma uma comunicação entre essas partes que ela precisa aumentar, né, para o funcionamento ser mais uno, né, para ter uma coisa mais integrada mesmo, é a palavra que a gente diz, entre essas várias partes, para que aquilo transpareça através de uma personalidade única, né? Mas todos nós temos esses vários aspectos e eles ficam funcionando o tempo todo. Muitos dos outros problemas mentais, além do transtorno dissociativo, ele diz respeito, na verdade, a um descompasso entre essas várias partes nossas. Até por isso que muita gente não consegue ter esse controle, talvez um controle emocional, um controle profissional. Uma dependência química, por exemplo, né? Dependência Aquele química, lado sim. da pessoa tá puxando muito, né, para ela e outros lados dela muitas vezes não querem. Aí que eu acho que a gente chamaria de problema, né, Roberta? Porque no momento que a pessoa deixa de fazer as atividades do cotidiano, seja profissional, seja social, seja, enfim, o que a pessoa fazia antigamente por conta dessa situação, voltando nos Therians, né? Hoje, só porque eu me identifico com tal animal, eu deixo de andar, eu deixo de trabalhar, aí a gente pode enxergar como um patológico. Exatamente. Sim. Exatamente. Quando estiver afetando as atividades, o dia a dia da pessoa. Sim, uma pessoa que não tem, né, perdeu a própria autonomia, né? Então, aí já está virando um problema mais sério. E aí, nesse caso, como seria o tratamento? Caso diagnosticado? Aí tem que individualizar, né? Todos os tratamentos, a tendência dentro da medicina, em outras especialidades, inclusive, é um tratamento mais individualizado. Então, é difícil dizer, Mas né? entraria com medicamentos? É possível, é possível. Depende do Se caso, chegar né? nesse ponto, né, é bem possível. Sim. Quer complementar, doutora? Eu acho que anteriormente eu falei um pouco dessa questão do consultório, do atendimento da família, da empatia, do acolhimento sem julgar, né? Nossas áreas têm muito disso, não é só olhar o diagnóstico, mas olhar a pessoa em si e tentar entender aquela dinâmica. E talvez isso é muito legal, uma atividade que eu faço com os meus pacientes, né? E não tem nada a ver com os Therians, mas só da gente estar falando desse tema eu acho que faz muito sentido. Dependendo do paciente, quando ele não é tão verbal, né? E até mesmo com criança e adolescente, eu peço para eles desenharem a família em forma de animais. E olha só que muito interessante. rico. É rico demais essa atividade, porque aí eu vou me aprofundando. Eu sou um cachorro, mas cachorro grande, cachorro pet, cachorro de rua. Não sei. Talvez esse. Então me conta mais. Como que é ser um cachorro? E você tem uma mãe que é uma ursa, e você tem um pai que é um peixe. Como é que essa relação se dá? Um urso e um peixe. E aí vai acontecendo coisas assim do nosso inconsciente, que a psicóloga vai fazendo suas maluquices, mas que são muito legais, assim, na hora do tratamento, até porque é da nisso psique. que dá para entender como que a criança, como que o adolescente vê esse mundo, como ele vê essa família dele ali, né? Até questão de proximidade, tá longe, tá perto, né? É perigoso, é mais calmo, né? Pensando nessa tem questão de isso. animal. Tem uns assim que desenham, tipo, todos são... Tem o da cadeia alimentar e todos são herbívoros. Pô, vamos olhar pra isso, né? O que tem ele por trás? Às vezes não tem nada. Às vezes a pessoa só desenhou. Então não é um carimbo, né? Mas é uma atividade que eu realmente faço e gosto bastante. Que legal, gostei da ideia. Mas ela está falando ali, eu acho também legal a gente traduzir um pouquinho, da capacidade de simbolização, né? Que é algo que é muito importante para um adulto, né? Isso é algo que vai se solidificando ao longo do desenvolvimento. Um adulto saudável também vai ter uma capacidade de simbolização grande. Isso tem a ver com a linguagem simbólica. Então, para a gente entender o que é isso, é só lembrar de um sonho. Então, quando você dorme, você tem sonhos malucos, né? E aquelas imagens são símbolos através do qual o inconsciente está conversando com as suas outras partes, né? Então, eu acho bem legal o pessoal de casa também entender isso. Que bacana. Vamos falar então agora da questão da campanha. Né? Essa campanha, ela é muito importante nesse momento. Ela existe desde 2012, 2013, né? Se eu não me engano. De lá para cá, houve alguma mudança desde que essa campanha do Janeiro Branco iniciou? Qual seria a análise de vocês?
Eu confesso que não sei os números, mas eu acho que o assunto da saúde mental, ele está, sim, ganhando cada vez mais espaço. Acredito que as pessoas estejam entendendo que realmente é um assunto fundamental, né, em suas vidas, na vida prática. Então, a busca por atendimento tem crescido, né? As pessoas estão mais conscientes, também, né, né? atualmente. Se Aquele fala estigma, mais, né? Aquele estigma, né? Ele está se desmanchando e as campanhas, eu acho, têm colaborado muito para isso. O Janeiro Branco é justamente isso, né? Para que esse estigma não avance no sentido de falar de saúde mental é falar de doença mental. Não, a gente fala de saúde mental como uma prevenção também, não só para o indivíduo, mas por uma família, por uma comuna, né? Uma comunidade em prol de uma sociedade melhor. Então, o Janeiro Branco ele também começou com essa pauta justamente por ser o começo do ano, né? Para as pessoas irem se trabalhando para que esse início de ano, como a gente desejou, feliz ano novo, né? Para os ouvintes, para nós aqui, que seja vista tanto como uma alimentação saudável e exercício físico, uma saúde mental trabalhada, né? Seja através do processo psicoterapêutico, através das medicações psiquiátricas, da meditação, seja algo incluso na nossa rotina. Até porque a prevenção é uma questão de muito cuidado para que algo de pior talvez não aconteça futuramente, né? Assim, é sempre algo pensando, vamos tratar agora, né? Estou vendo que estou precisando de ajuda ou alguém está precisando de ajuda, então vamos buscar essa ajuda para que isso não venha a formar mais questões. Até essa questão do Terians mesmo que a gente fala, né? É uma questão que está aparecendo na adolescência, mas se a gente não olhar, se a gente só olhar como uma brincadeira, mas não olhar como algo sério, talvez o que pode lá na frente acontecer. Né? Até porque eles são os nossos... vida adulta, né? Sim, são os adultos do futuro, né? É isso mesmo, por isso que a gente faz o alerta. Inclusive, o mês de janeiro, eu não sei se vocês, se amigos de vocês, pessoas comentam. Eu tive, assim, algumas pessoas que comentaram, eu tô depressivo, porque começou o ano, é um ano novo que começa. Eu acho que daí mexe com o emocional da pessoa, o início do ano, aquilo que ela não conseguiu concretizar no ano que se passou. E muita gente tem esses sentimentos mesmo, de tristeza, de derrota, de fracasso. Nesse sentido, eu imagino que essa campanha também tenha vindo em janeiro para ajudar essas pessoas, né? Eu acho que bom que você comentou isso, porque até no final do ano e começo do ano, o consultório é muito procurado. As pessoas sentem muito essa virada de chave, né? Que traz todo o contexto, né? Do ano novo, adeus ano velho. O que você fez desse ano? O que você vai fazer do novo? Então, o nosso consultório, acredito que com a Roberta também seja assim, existe muita busca. As pessoas têm muito essa dificuldade de olhar e, meu Deus, eu não fiz nada desse ano. Até teve uma campanha agora no Instagram. Como que eu posso ser triste em 2024, sendo que eu fiz tal coisa, tal coisa. Sim, várias. Eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, aquilo é um gatilho de ansiedade. Muito. Para muita gente que vai olhar, meu Deus, o que eu fiz? E eu? Vou postar o quê aqui? Se eu não, para mim, o que aconteceu de bom, né? Verdade, eu vi aquela eu vi isso e falei assim, que incrível, né? Mesmo se teu ano foi, né, não sei, não foi o melhor de tudo, você se sente, meu Deus, será que eu não posso também? Eu devo ter coisas boas desse ano. Sempre a gente tem, a gente faz muita coisa, mas tem gente que se cobra demais, né? Tem pessoas que se cobram demais e que colocam a régua lá em cima, sabe? Assim, eu entendo que, calma, né? O meu filho, por exemplo, a personalidade dele, o meu filho mais novo, gente, ele se cobra demais. E aí ele, mãe, porque olha só esse ano, não sei o que. Aí eu fui mostrando para ele, falei, filho, olha quanta coisa você realizou. Ele fez mais de 30 cursos, não sei, um monte de cursos de idioma. Ele participou de uma seleção para uma empresa que participaram no mundo 14 mil pessoas. Ele ficou entre os 14 que fizeram a última entrevista pessoalmente no Brasil. Ele não foi contratado. Eu falei, mas você... Ele, mas eu não fui contratado. Eu falei, mas meu filho, você é um vencedor. Só de você ter chegado nessa seletiva até o final, você foi muito bem, você está indo muito bem, o seu futuro é tremendo, é maravilhoso. Mas às vezes eles se cobram também, as pessoas se cobram demais, né?
Mas que legal, né? Até a tua postura com ele, né? O suporte que você dá, porque talvez seja um indivíduo que se cobre bastante, né? Mas que bom que você teve esse acolhimento com ele. Eu acho que é isso, né? O que a gente tá falando. Né? Talvez a gente tá buscando mais acolhimento. É claro que a gente deve ter muito cuidado e cautela com situações que podem nos trazer risco, né? Como os Therians, risco no sentido assim, como é que essa pessoa tá com a saúde dele, seja saúde física, saúde mental. E eu acredito que esse é o nosso objetivo aqui, né? Dar esse suporte, dividir o nosso conhecimento. Eu e a doutora Roberta aqui, claro, vocês como comunicadoras, para que as pessoas se sintam acolhidas, ouvidas e também dê uma nova perspectiva, né? Tipo, posso olhar para essa situação de duas formas. Ou não quero lidar com isso, ou talvez vamos pensar diferente, né? Igual a gente fala, é bom pensar sempre no positivo, mas a gente precisa entender o negativo também, né? Porque é com as coisas negativas que a gente aprende a fazer o positivo, né? Então, bem assim, tudo na nossa vida é um aprendizado, né? Tem muitas coisas que não dão certo, talvez lá teu filho, né? Não chegou até aquela final que ele queria da contratação. Não foi contratado, mas foi longe, mas né? todo o processo que ele chegou até ali foi uma questão de conhecimento. O aprendizado pro próximo, né? Pro próximo tá mais fácil. É tudo a maneira que cada um você vai enxerga, olhar. Né? E não assim, colocar uma tapadeira nos olhos e falar, não, isso não está acontecendo comigo. Não, está acontecendo, então eu vou resolver, né? Vou atrás, vou tentar resolver para que as coisas mudem de modo, de maneira de pensar e, né, que as coisas aconteçam de forma diferente mesmo. Então, a questão da saúde mental, ela realmente, assim, para quem está ouvindo a gente, né? Precisa de uma ajuda, busquem especialistas, como a doutora Giovana, como a doutora Roberta falaram, né? A gente está de portas abertas. Nós, como comunicadoras, elas como especialistas, a gente está aqui para ajudar. Por isso que a gente traz aqui temas, aqui no programa Fala Paraná, eu e a Érica, a gente pensa com muito carinho esses temas que a gente traz aqui para a rádio, porque é pensando em ajudar mesmo, né? Quem está em casa, quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, porque a gente sabe o quanto a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas com isso. Talvez a gente traz hoje esse tema de Therians, esse tema de saúde mental, e muita gente pode pensar em algo muito superficial, mas, poxa, às vezes a gente não sabe se lá do outro lado da rádio... Né? Quantas pessoas estão passando por isso, ou quantos pais agora talvez estejam, né? Exatamente, nos assistindo, nos ouvindo e falando, poxa vida, né? Nossa, é isso mesmo, eu preciso olhar com atenção. Então, eu acho assim que a gente sempre pensa com muito carinho esses temas, assim, para que as pessoas possam ser ajudadas. E é isso que vocês fazem também, né? Sempre tentando ajudar aqueles que precisam. Acho bem bacana, assim. Sim. O programa tem esse papel, né? De levar o esclarecimento também, né? E as campanhas, e isso vai tocando as pessoas, né? Quem precisa e quem não sabe que precisa, né? Às vezes também vai escutar, não necessariamente ligado a esse tema, mas vai se abrindo e aos poucos é desse modo que a gente vai conseguindo mudar as perspectivas, usar aquelas situações menos felizes de uma maneira construtiva na nossa vida. Então, é muito importante esse papel no esclarecimento das pessoas de uma maneira mais ampla. E nos dar voz também, né, Roberto? Tirar a gente um pouco do consultório, do hospital, né? E para falar do tema também é importante. Mas eu acho que esse movimento ele é a sociedade quem está pedindo, entende? Porque o interesse das pessoas em saúde mental, não só em doença, né? Porque no consultório a gente já está lidando com alguém que está sofrendo. Sim. A pessoa já te busca por esse propósito. E aqui nós estamos fazendo um movimento diferente, né? A gente está levando um questionamento, uma informação, né? E isso então, talvez já seja a resposta até para a Érica, né? Quando ela perguntou da questão do janeiro branco, né? Das campanhas de conscientização, né? Essa palavra que e é isso que a gente está fazendo, né? Sim, tipo, está acontecendo, está atraindo, as pessoas querem saber e a gente está aqui para isso. E com certeza faz a diferença na vida de muita gente. Eu já fui impactada por entrevistas assim.
E um Sabe, que eu tinha assunto- sintomas, assim, tipo de depressão, e eu não sabia, eu achava que era só uma tristeza. Aí eu vi a entrevista, quando eu vi a especialista falando, eu falei, não é só, porque é algo que é contínuo, que eu tô, sabe? Então ajuda mesmo, e me ajudou a buscar um profissional, né, E pra também- fazer um tratamento. Um assunto como esse dos Therians não tomaria uma proporção que está tomando, né, se não fosse verdade, que as pessoas querem saber mais, né, Sobre o tema. saúde mental. Porque a gente Sim. fica curioso, né? Pra saber de pessoas que são técnicas, que estudaram a respeito do tema. Você vê, eu cheguei aqui com uma mentalidade totalmente errada. Porque no meu entendimento, eu olhei e falei, gente, esse povo não bate bem da bola. Esse pessoal... Que é a primeira esse coisa que você tem na pessoal- cabeça, né? Não, gente, então, esse pessoal, pirando esse pessoal ali. tá pirando, esse pessoal é meio maluco. Vamos dar uma tarjinha preta pra eles, né? Fazer eles voltar pra casinha. E daí, por isso que a gente trouxe vocês aqui. Porque eu tenho certeza que muita gente olha dessa forma. E vocês aqui, vocês esclarecem, né? Então, assim, a minha visão mudou totalmente depois dessa entrevista com vocês. Eu até pedi um spoiler, mas a Giovana não quis me dar. Não, eu falei não. Ela falou, não, ela me fez... Deixa pra entrevista. Deixa pra Doutora, Deixa ela, pra gente, entrevista. ela me fez passar vergonha ao vivo. Não tem problema, a gente tá aqui pra Não isso. foi minha intenção. Eu queria deixar surpresa. Tá certo. Mas daí não deu tempo de mudar meu roteiro, entendeu? Só me permitem dar também um último comunicado. É claro que a gente está falando de uma comunidade específica, mas assim, pais, tios, familiares, que têm jovens também dentro de casa, isso é um movimento muito comum do adolescente. Ele vai buscar identificação com algumas massas. E se você não está perto desse jovem, se você está com a porta fechada, muitas vezes ele vai buscar referências externas. Sendo que ele estaria Perfeito. buscando o correto, né, talvez o saudável, perto das pessoas que os ama, né? Então, só esse olhar também um pouco mais atento para os nossos jovens, que isso não precisa estar uivando para a lua, se chamando de lobo, mas pode ter outros comportamentos que a gente precisa ficar atento, né? Então, só E esse talvez as comunicado. primeiras pessoas que eles queiram chamar a atenção é a própria família, né? Quem tá do lado. E às vezes é pelo negativo que eles vão querer chamar a atenção. É Nem verdade. sempre pelo É positivo. verdade. Doutora Roberta, também, se quiser fazer alguma colocação, então, final, a gente já está chegando aí nos últimos minutos desse nosso primeiro tema, né? Pode fazer a sua Abordamos colocação bem também. os temas. Eu só tenho uma última pergunta aqui para vocês. Essa campanha agora do Janeiro Branco enfatiza os problemas mentais causados pelo uso indiscriminado da bebida alcoólica, como depressão, ansiedade e outros transtornos. Eu gostaria, então, da opinião de vocês a respeito disso. Quando a bebida alcoólica, ela se torna... A ingestão de bebida alcoólica se torna uma doença. Até que ponto se deve beber socialmente? Eu acredito que voltamos na questão também das formas do cotidiano, né? Como essa pessoa tem lidado com as responsabilidades, com os laços familiares e se essa substância, né? O uso dessa substância tem interferido nessas atividades do cotidiano. Aí, olhando para o lado mais fisiológico também, em relação ao consumo e o abuso do álcool, a gente tem alguns sintomas, né? Que seja a memória, que seja... o que A mais, bebida Roberto? alcoólica, ela causa um efeito de desinibição. Então, as partes do nosso cérebro que são responsáveis por um controle comportamental, elas vão se enfraquecendo sob a ação do álcool. Então, a organização, até mesmo quando a gente está escolhendo o que a gente está falando, né, as palavras mesmo, a gente faz isso de maneira automática, só que quando a pessoa tomou uma bebida alcoólica, aquilo está enfraquecido. Isso é bem característico, tanto que quando a gente vê alguém que bebeu, o outro logo fala assim, olha, já está contando piada, né? E aí começam aquelas brincadeiras. Quando, às vezes, as pessoas estão entre pessoas íntimas, né? Começam a falar coisas que normalmente eles cuidam mais para falar, né? E um pouco depois, né? Uma ação um pouco posterior, digamos assim, porque eu não quero passar a ideia de que ela demore para acontecer. Mas uma ação posterior
é a ação na parte motora. Então, a pessoa começa a ficar um pouco descoordenada, né? Então, aí entra a questão da direção, né? Da capacidade de dirigir veículos. Essas ações são ações fisiológicas, né? E elas acontecem realmente, e a gente não pode minimizar essas ações. Porque minimizando essas ações, fica mais difícil reconhecer quando a bebida está prejudicando atividades do dia a dia, né? Também o pós, né? O que acontece, né? O ser humano, ele começa a não produzir como forma igualitária os hormônios que ele produzia sem o álcool, né? Então, se a pessoa está a famosa ressaca, né? Ela tem uma baixa serotonina. Então, o mau humor aparece, né? A pessoa também tem uma concentração um pouco mais difusa. Ela não está tão inteira naquela atividade. Então, tem o antes, o período e o pós, né? Então, a gente está falando também de situações com exagero e também pessoas que têm uma dificuldade, um pouco uma maior sensibilidade em relação ao álcool, que é isso que a Roberta trouxe, né, muito bem colocado, né, que são essas inibições que a pessoa acaba tendo conforme o consumo de álcool e às vezes nem percebe que está afetando as atividades do cotidiano, né? Porque daí já virou tão comum, é tão bem aceito, né, o álcool na nossa sociedade, que a gente precisa também ter esse olhar de atenção. Eu acho importante ter um pouco mais de crítica em relação ao uso social da bebida alcoólica. Né? Isso é interessante mesmo. O Hospital Einstein fez também essa campanha, né, em prol do Janeiro Branco, e foi bem legal algumas postagens que ele colocou numa rede social, que é: experimente, faz uma brincadeira com você, fica um mês sem ingerir álcool. Veja, vai anotando quais são as tuas reações, né? O que você sente, o que é de diferente. Vai percebendo o teu estômago, vai percebendo o teu humor. E assim, é uma coisa tão boba, né? Parece boba, mas é importante também. Está muito inserido hoje em dia na nossa, como eu já falei, né? Na nossa sociedade. Então, experimenta brincar um pouquinho. É que às vezes o álcool, né? A bebida alcoólica parece algo tão comum, tão, né? Do dia a dia e, na verdade, pode trazer sérias consequências, né? Pois é, se as pessoas vão numa festa que não tem bebida alcoólica, elas já vão achar estranho, né? Isso mesmo. Já te questionam, né? Por que você não tá bebendo? Então, eu falo, a gente todo mundo é crente aqui em casa, a gente não bebe, não trazemos bebida alcoólica. Ah, mas a gente pode levar? Eu falo, não. Não pode trazer. Aqui não. Mas legal isso, porque as pessoas têm dificuldade de se divertir sem a bebida alcoólica. Daí eles falam assim, nossa, mas que sem graça, você não consegue ser feliz assim, né? Eu falo, você que pensa, meu querido, minha amiga, meu amigo. Eu é que sou feliz, sabe por quê? Porque eu tenho o controle sobre o álcool, eu não sou escrava dele. Então, assim, a minha alegria não depende disso numa festa, numa celebração, numa comemoração. Mas aí as pessoas, elas acabam excluindo a gente das bebidas onde há o álcool, entendeu? E eles acham a gente estranho, eles acham que a gente é meio ET. Não, era o que a gente falava no começo, né? Quando é um comportamento estranho que eu desconheço, aquilo já não me serve, né? Eu acho que isso é um ponto de alerta, né? Já que a gente está falando para muitas pessoas, para a gente olhar realmente o que é o valor humano, né? Será que nós não estamos invertendo muitos dos valores que deveriam estar sendo cultivados? Perfeito. Boa reflexão. Perfeito. Até porque a pessoa, né, com o álcool é bem diferente do que ela é sem álcool, né? Comportamentos totalmente diferentes, né? O que é estranho? O que é normal? Né? As pessoas gostam de perguntar para o psiquiatra o que é normal, né? Mas o que eu você acho responde? Que tem a ver... Dá um spoiler aqui pra gente. Fiquei curiosa agora. É muito difícil a gente encaixotar as coisas dessa maneira e conseguir ser feliz, né? Eu acho que não dá, não é por aí. Eu acho que o normal é ter respeito, é ter bom senso, né? É lembrar que nós todos somos uma sociedade, o planeta inteiro. Não tem essas divisões assim, né? Que as pessoas gostam de colocar. Uma coisa que você trouxe, Roberta, dos valores humanos, e também a gente não pode esquecer do efeito, né, de qualquer substância como álcool, como outra droga, é o efeito sedativo, né? É a pessoa anestesiada.
Então, veja, né, dos relatos ali, né, dos Therians, eu quero deixar de ser humano para ser um animal. Né, o alcoólatra, a pessoa que faz um abuso de álcool, eu estou deixando de sentir também aquela realidade para viver fugir, é uma fuga, na verdade, isso, da fuga realidade, da realidade. Né? Exatamente isso. Então, é um tema assim que a gente precisa falar e nunca se esquecer que a droga em si é uma forma de você se anestesiar. Você não quer estar naquele momento, você não está querendo viver aquilo que você está sentindo. Porque para eu esquecer algo, preciso tomar. Para eu me sentir feliz, preciso tomar algo ou usar algo. E não é assim, né? A pessoa perde totalmente a noção da realidade de quem ela é realmente, né? E isso pode trazer sérias complicações aí futuramente, né, doutoras? E só pra gente finalizar, doutora, o Santi, radialista aqui, um amigo nosso, e teu paciente me mandou mensagem aqui agora há pouco. Pra ele. Isso, disse que tá nos acompanhando, mandou um abraço pra senhora, né, que tem ajudado bastante ele. Ah, que legal, um abraço, Santi, saudades de você, viu? Acompanho lá o programa dele no Facebook. Isso, obrigada, Santi. Que legal, Santi. Obrigada pela audiência. Nossa, então, você tá bem por causa dessa médica. Que honra conhecê-la pessoalmente, porque agora você é outra pessoa. É antes da doutora e depois da doutora. Bom, verdade, Santi, verdade. Um abraço, Santi. Continua nos acompanhando. A gente também, sempre quando dá, tá acompanhando você também lá. Então, é sempre bom, né? Essa visão, assim, de vários mundos, né? Que a gente tem trazido aqui, né? Meninas de vários temas. Hoje esse tema foi bem pertinente. Acho que a atualidade mesmo, aquilo que a gente queria passar. Acredito que a gente tenha conseguido passar um pouquinho sobre essa saúde mental, sobre a questão dos Therians, né? Entender um pouquinho mais. Como a Erika falou, a gente chega com uma ideia na cabeça, a gente já sai com outra coisa, senso né? Senso comum, né? A gente vai pelo senso comum. Isso, e agora a gente já tem mais essa ideia. Mas então, muito obrigada, doutora Giovana, muito obrigada, doutora Roberta, né? Eu agradeço a oportunidade. Vocês gostariam de deixar um contato, um telefone, uma rede social para os ouvintes? O Instagram, @doutora Roberta Petrauskas. Com K, né? Com K. Tá. @doutora Roberta Petrauskas, com S no final. Isso. Aí. Também queria agradecer a oportunidade, muito obrigada pelo convite, adorei também conhecer a doutora Roberta aqui, já vamos trocar contatos. Foi todo meu. E vou deixar também minha rede social, é o Instagram, @psico, de psicologia, psico_G Bonini, tudo junto. Psico_G Bonini. Isso, Bonini, agora sim. com um N só? Bonini, como fala? Bonini. Isso. Repete então mais uma vez, por gentileza. @psico_G Bonini. Ótimo, gente, ó. Eu vou virar cliente, já virei paciente, viu? Das duas. Então, muito obrigada pela participação. Vocês são sempre muito bem-vindas, tá? Quando a gente for abordar outros temas, com certeza vamos convidá-las, porque vocês são profissionais de alta performance. Parabéns para as duas. Agora a gente vai para um breve intervalo comercial. Antes eu quero agradecer também aqui a audiência do meu cliente, do meu amigo, o Dr. Sérgio Jaworski, que é advogado criminalista, excelente advogado. Gente, vocês têm que contratar o Dr. Sérgio, porque ele é muito bom. Muito bom. Inclusive, eu sou cliente do Dr. Sérgio. Além de ser assessora de imprensa, eu já sou cliente dele, porque se acontecer qualquer BO, eu já tenho um advogado. Obrigada pela sua audiência também, doutor Sérgio. A gente vai agora para um breve intervalo comercial e, na sequência, a gente volta com que assunto, Eliane? Cuidados com os pets no verão. Até já. Mana, Érica, me conte aí, tá tudo sob controle, minha amiga? Agora sim, eu fiquei sabendo, eu recebi aqui muitas mensagens de que a nossa conversa foi vazada. Foi vazada. Chama o FBI. Foi vazada, gente. A gente estava conversando aqui depois das primeiras entrevistas que a gente fez no primeiro bloco. Aí estava rolando uma música no intervalo. Ainda bem que a gente não falou nada demais. Não. Né? Ainda bem que só quem estava ao vivo com a gente que escutou, tá? Depois o YouTube tá tudo lindo, maravilhoso, tá, gente? Mas é isso aí. Vamos continuando com o nosso Fala Paraná desta
quinta-feira. E claro que agora a gente fala aí sobre um tema bem gostoso de falar. A gente fala sobre os pets, os animaizinhos de estimação. A gente sabe que o verãozão tá aí, muito calor, temperaturas altas, é piscina, é praia, é parque, mas olha só, tem que tomar um certo cuidado com os pets, hein, gente? Não pode esquecer não, hein, que os cuidados precisam ser redobrados. Mas é claro que a gente tem também aí especialistas para falar sobre o assunto. Porque a Fernanda Mendes, médica veterinária, e também Rebeca Mota, também médica veterinária, já estão aqui com a gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui no Fala Paraná de hoje, meninas. Obrigada pelo convite, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, boa tarde. É uma honra estar aqui com vocês. Ainda mais falando sobre um tema que a gente gosta tanto, né? Que são os pets, e realmente os cuidados são muitos, né? No calor, enfim, os temas são vários que a gente vai poder abordar e conversar hoje, nessa tarde aqui gostosa. Gostoso. Isso aí, que bom, né? A gente já fala com pessoas que amam os pets. Isso aí, gente. Então vamos que vamos aí para a primeira pergunta, né? A gente falou sobre esses cuidados. Realmente no verão precisa ter, assim, aquele cuidado redobrado com os petzinhos? Precisa sim. Eu acho que o primeiro cuidado é a hidratação. Então, a gente tem que manter os pets hidratados. Todos eles, né? Os pets convencionais e os não convencionais, porque a água é fundamental. A gente, com temperaturas mais altas, a gente tem um grau de transpiração muito maior e perda de água, né? De todos, né? Nossa, dos pets, então todo mundo tem que ficar bem hidratado. Eu acho que é o primeiro cuidado. Como é que se faz essa hidratação? Através de água, vai oferecendo água, isso. o que mais? Vai oferecendo a questão de água. A gente também tem outras opções, assim, na questão de hidratação. Além de colocar, fornecer água fresca, água gelada, a gente também tem a opção de congelar patê, sachê, no caso dos gatos, congelar churu, para tentar fazer essa hidratação e essa refrescância, né, na questão ali. A gente também tem que tomar muito cuidado com a questão da exposição ao sol, então risco ali de insolação, de queimaduras, ressecamento da pele também é algo que a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, água em abundância. Água em abundância, em diversas temperaturas, né? Então, às vezes, os pets, por exemplo, você sai para um passeio e quando o pet chega, muitas vezes, ele chega com uma temperatura corporal elevada. Então, a gente tem que cuidar com a temperatura da água que a gente oferece, né? Não oferecer uma água muito gelada, porque a temperatura corporal dele já está elevada. Então, nessa situação, a gente procura oferecer uma água em temperatura ambiente. Mas, doutora, eu ofereço, né, uma água gelada, como a Rê bem colocou aqui, um cubinho de gelo e tal, mas não após o exercício. Né? Então, para passar o tempo, é excelente. Às vezes você tem um pet que rói as coisas, destrói as coisas. Como enriquecimento ambiental também, né, Rê? Dá para fazer sorvetinho. Que legal. Mas, assim, cuidado com a temperatura da água imediatamente após o exercício. Tá, mas se isso acontecer... O que pode acontecer? Tamo junto, caso Erika, nas dúvidas. a água esteja numa temperatura muito gelada, assim. O pet pode vomitar, por exemplo, né? Porque ele está numa temperatura muito elevada e daí ele coloca uma água muito gelada, né? E aí você pode provocar ali uma constrição, né, do estômago, enfim, daquelas estruturas adjacentes, e o pet pode passar um mal e... Tipo um choque térmico também? Tipo um choque térmico, tipo isso. Mas assim, a questão de fornecer água gelada fazer mal é mito, é só realmente evitar após o exercício. Isso, então, porque é o contraste das temperaturas, né? Então, assim, se tiver ali questão de repouso, tá? Num ambiente ali controlado, pode oferecer água gelada, não tem problema. Alguns pets daí têm uma sensibilidade nos dentes. Aí sim a gente tem que tomar um pouco cuidado nesse caso, assim, que daí realmente eles acabam rejeitando. Tá, vocês falaram também sobre insolação, então eles também pegam? Eles também têm sensibilidade a altas temperaturas. E quando a gente fala, né, de sensibilidade, sensibilidade tanto à exposição direta
quanto, por exemplo, que eu vejo muito, e eu juro que quando eu passo do lado de uma pessoa que está passeando com um cachorro meio-dia, eu tenho vontade de parar o carro e descer, sim. né? Porque o pessoal às vezes está relaxado nas férias e acorda mais tarde. Sim. E aí, às 10h30, 11 horas, o cachorro, o Nossa. tutor tá passeando com o cachorro. Ainda mais quando é aqueles braxcefálicos, pug, bulldog, naquele sol de meio-dia torando o asfalto, assim, que a gente consegue... E eles passeando, e os cachorros têm dificuldade respiratória. Exatamente. Então, Aí a gente pode ter, além, né, da queimadura pela radiação solar, porque é um horário que a radiação solar ela tem maior intensa, incidência, né? ela é mais Mais agressiva. nociva, A gente também tem a queimadura por contato, né? Ah, que é o como que é? contato das patinhas coxinhos. com... Isso. A parte Tem até sapatinhos, não tem? Pra usar? Tem, mas Tem. aí o mais indicado é você passear num horário, Entendi. né? assim, Seria depois das 4, 5. isso. Evita a janela entre, assim, das 10 da manhã às 16 horas, que é quando o sol já tá no teu pico, assim. Então, antes das 10 e após as 16 horas. Seria. Ideal, mas Então, é o hidratação. ideal. E aí tem os filtros solares, né? Isso então- seria uma pergunta Nossa, eu achei também. muito bacana. Isso, aí tem vários filtros solares. Tem filtro solar, inclusive, em bastão, assim, tem Sim. filtros coloridos. Então legal. dá para o pessoal proteger brincando. Eu já vi cachorrinho, tipo, todo amarelinho, assim. Será que é um filtro que Sim, então a pessoa tem filtro usou? solar também, até tipo cor de rosa. Muito legal. Isso! Rosa choque, Rosa verde limão. choque. Aí você vê aqueles pets assim branquinhos e o Coloridinho. focinho rosa Isso. choque, assim, o focinho Cuidar verde bastante limão. com esses pets que tem a coloração ali da pelagem mais clara ou que tem alguma alopecia, alguma falha no pelo. Cuidar bastante nessa questão, passar filtro solar. A pele, quanto mais rosada é a pele, né, menos melanina ela tem. É igual a gente também, Igual né, a gente, meninas? igual a gente. Quanto mais clarinho, mais tem que cuidar, né? Sim. Hum. E aí, como é que é pra passar esse protetor solar? É igual nos humanos? Uma hora antes de entrar no sol também? Como que funciona o procedimento? Interessante. Eu acho que cada bloqueador, cada protetor solar tem sua recomendação, né? Assim como cada É bem medicamento. certinho ali a questão da embalagem, as instruções. Mas a gente Dependendo da recomenda... raça também ou não? Não, a raça não Não. interfere, mas é sempre bom a gente passar ali com uns 10, 15 minutos de Antes da antecedência. exposição. Para que a pele tenha ali um tempo hábil, né, de absorver o que tiver que absorver e o produto tenha ali o tempo necessário para agir. E aí, de quanto em quanto tempo repondo esse produto? Depende, porque também tem a questão do fator do filtro solar, né? Então, o fator de filtro solar tá muito ligado ao tempo de exposição ali, igual a parte humana. Então, realmente, cada vez que for ali expor realmente ao sol, né? De maneira mais excessiva, fazer esse 15, 20 minutos antes de passar. Mas e aí- a água também, né? Do mesmo jeito que o bloqueador solar na gente sai, se você vai nadar, se você vai fazer algum esporte, você tem que Repor. com um período menor, um intervalo menor. Mas é específico pra Isso, cães e linha gatos? pet. Como é que é, É assim? linha É, específica. linha E, por exemplo, assim, se eu tenho um cachorrinho lá e eu vou passar um protetor meu, não dá certo, Não, é isso? não, Só pra eu não, entender. Aí não. pode dar uma alergia e tudo mais, é Pode, isso? Isso é pode, importante a gente porque- falar também, porque né? não são produtos voltados para as necessidades da pele animal. Então, usar realmente algo voltado da linha PET, que já foi formulado, foi testado e que a gente sabe que tem aí uma eficácia. E a alimentação? Precisa também cuidar com questão de ração? Ai, você tocou num ponto excelente, Érica. Ótimo ponto. Porque, assim, eu recebo muitas queixas de tutores que dizem assim, ai, doutora, o meu cachorro... Porque muita gente hoje dá 3, 4 vezes, né, por dia, assim, fraciona a alimentação. Eu recebo muitas queixas assim, ai, o meu cachorro tá pulando refeição, ai, o meu cachorro não quer comer. Então, assim, ó, a gente tem um hábito, né, de transferir a nossa rotina para os nossos pets. Ok. A gente toma café da manhã, almoça e janta. Então, os nossos pets tomam café da manhã, almoçam e jantam, né? Mais ou menos isso que a gente faz, né? A gente acaba fazendo essa transferência de valores, assim. O que a gente acha que é bom pra gente, a gente acha que é bom pra eles. de certa forma. Isso. Só que os pets, eles são muito movidos por instinto, né? Por necessidade mesmo. Então, qual é o comportamento alimentar dos cães, dos gatos? Eles têm comportamento alimentar diferentes, né? Mas eles caçam e passam... o histórico, né, de evolução ali. Eles caçam e passam longos períodos sem comer. Então, muitas vezes, se aquele alimento supriu a necessidade calórica
que ele tem, a necessidade energética que ele tem, ele vai passar um período longo sem comer. E é importante a gente lembrar que no calor, a nossa necessidade de ingestão de calorias, a nossa necessidade energética, ela diminui. Sim, né? muito E menos do dos que no pets frio. também. E a gente não tem o hábito, por exemplo, de readequar a quantidade de ração. Você chega lá, quanto seu pet come por dia? Meu pet come 180 gramas por dia, dividido em 3 refeições, né, de 60 gramas. E no verão a gente não readequa. E no inverno a gente não readequa. Sendo que a necessidade energética desses pets é diferente. Então, às vezes, é comum, ele pode pular a refeição, mas se ele tá bem, né, Rebeca? Sim. Se ele tá... Eles buscam mais hidratação do que realmente a parte ali de alimentação. Eles buscam questão de se refrescar. E um ponto muito importante, além da questão da alimentação deles, é o armazenamento dessa ração. Porque se for armazenado num ambiente que é úmido, fechado, pode acabar mofando, pode acabar ali... E se, em caso de ingerir, né, essa ração que não tá bem armazenada, pode ali gerar quadros gastrointestinais, alterações. Então, assim, cuidar também com a questão do armazenamento da ração. E o pessoal que oferece alimentação natural, né? Eu sou fã da alimentação natural. É isso que eu ia perguntar agora, porque tem muitos lugares que vendem até em porções congeladas, né? Uma vez eu lembro que eu fiz até uma reportagem sobre isso, e se falava muito até em dar essa porçãozinha de legumes e carnes que eram feitas ali, pra ele, já gelada mesmo, né? Não sei se isso é viável ou não. Super viável, super viável. E a questão do alimento natural é só a conservação, porque, como a Rê bem colocou, a gente tem um processo de fermentação muito mais facilitado pela temperatura e umidade, né? No calor. Sim. Então, quando a gente oferece um alimento natural para um pet, a gente tem que oferecer, e ali dentro de meia hora... No máximo ali, estourando 1 hora, depende da forma que você oferece. Se você oferece congelado, por exemplo, ele até aguenta um pouquinho mais. Se você oferece em temperatura ambiente, em 30, 40 minutos, o pet não comeu, você tem que retirar e não pode voltar a oferecer aquele alimento. Olha, né? legal entender isso, né? Porque às vezes fica ali no pratinho, né? Exato. Dele ali o tempo todo e isso daí tá mofado, já Eu acho que também não dá mais. Azeda também, né? Azeda, fermenta. Abriu a parte da alimentação, eu acho que também é bem importante pontuar, que assim, mudar bruscamente a alimentação, por exemplo, assim, questão do verão, né? Acabar oferecendo ali alimentação natural. Fazer essa transição de forma gradativa e muito importante também, porque por conta dessas porções congeladas virem de forma padronizada, levar muito em consideração, ali tem que passar o pet por um nutricionista, ver realmente a necessidade energética de cada alimento, bonitinho e tal, das necessidades do pet. Então, assim, comprar qualquer porção, mesmo que seja essas prontas, não é indicado. É indicado ele passar por um nutricionista para fazer acompanhamento, ver o que é necessário ali para esse pet. E a questão também, às vezes, tem pets que têm alergia. Aí a gente entra em outro âmbito, mas, assim, questão de fazer transição, caso tenha um interesse em deixar da ração e passar para o alimento natural, fazer essa transição de forma gradativa e consciente. Porque tanto troca de ração quanto troca de alimentação brusca pode gerar aí alterações gastrointestinais, desbiose. Então, vai vir ali quadros de diarreia ou pode até acabar realmente acabando debilitando o animal em questão de perdas, né? Exatamente. Então, as principais dicas que eu acho que ficaram aí da pergunta não se incomode se o seu animal estiver bem, né? Com um comportamento ativo e tal, e pular uma refeição, né? Eu acho que isso só traz preocupação a partir do momento que o animal demonstra outros sinais, Sim. né? Apatia, debilidade, né? Prostração. Sim, com certeza. Aí sim, eu acho que o tutor pode se preocupar e realmente, se ele for partir aí para um alimento natural, que ele procure o acompanhamento de um profissional, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que dá aquele extra ali. E é isso que eu queria saber, gente, porque na minha família, agora eu vou contar, gente. Ai, meu Deus! Vocês aí, vocês dão comida de verdade pros cachorros. E aí os cachorros acabam morrendo antes, mais cedo. E daí a minha mãe falou assim, não, tadinho, mas imagina ter que ficar comendo essas coisas, essas rações, essas comidas sem gosto e sem tempero. E não adianta levar no veterinário, e não adianta o veterinário avisar, entendeu? O veterinário explicar que não pode, porque daí começava a dar dermatite. Um monte de problema na saúde. E aí ela morreu, entendeu? A cachorrinha até morreu. Aí agora eles estão com uma bacezinha, aquela que é bacia, aquela que tem...
Que é mais sim, Até que eu adoro. Tá, eu falei, ó, pra essa vocês não vão dar comida, senão ela vai também, né, morrer mais cedo. Érica, você vai me matar muito se eu falar pra você que dá pra dar comida? Comida normal? Você vai me matar muito ou só Arroz, vai me matar feijão, um pouquinho? essas coisas? Carne, essas coisas? Dá pra dar? Eu trabalho com Um dos nutrição, complementos né? até seria Eu isso. trabalho com nutrição. Todos os veterinários... Não, eu não vou te matar, até eu acho bacana. Ela só vai me matar um pouquinho, então. Não, porque eu me Mas seria preocupei. talvez um complemento com a ração, talvez? Todos os veterinários que nós consultamos diziam que não. É que- Então é a, gente que assim- a gente quer saber. Se, É que, se assim, puder, também aí a vai gente- ficar até mais leve. também a gente entendeu? tem Quando que eu cuidar chegar lá, nem vai brigar ali, tanto. porque é diferente quando tem um acompanhamento com um especialista, com um médico veterinário, Olha que legal, vou te nutricionista. indicar pra minha família. Aí, ok, tudo bem, a gente consegue trabalhar com alimentação natural de forma segura, de forma eficaz. Super importante. Super não, mas assim, importante, essa alimentação mas que a assim, gente Que a gente come. Assim, Peraí, é isso que eu quero calma. saber. A comida Os ingredientes são humana os mesmos. é- A comida não. A forma que é preparada é diferente. Então, Ah, ali, então tempero, é tem que cuidar diferente. com alho, com Sal. cebola, que é tóxico. É isso. Outra questão, às vezes a carne que é preparada é uma carne que é muito engordurada, muita gordura, pode gerar aí quadros de pancreatite, principalmente se for raças que têm uma predisposição maior, por exemplo, às vezes, geralmente Yorkshire tem Lhasa, né? A gente tinha uma lhasa, ela tinha uma Assim, predisposiçãozinha. tem uma sensibilidade alimentar ali. E a gente não pode também generalizar, porque cada paciente é único. Então, tem Sim. pacientes ali, você comentou que ela se coçava bastante. Muito. Provavelmente era uma paciente atópica que teria alguma alergia alimentar. É. Então, estava sendo fornecido provavelmente algo que ela tinha Tinha alergia. alergia. E isso pode acabar também, né, desencadeando aí em quadros tanto de coceira quanto gastrointestinal. Então, assim, a gente tem que fazer essa alimentação de forma consciente Olha, e gente, com que interessante. acompanhamento Profissional, né? profissional. Então, Então, pra mim é uma grande novidade. é, tô aprendendo. a Olha, você gente- ouvinte, sabia disso? A gente Ou faz... você se sentia também assim, quando você dava, você tinha que dar comidinha escondidinha, ficava depois com peso na consciência. A gente faz, hoje, a consulta nutricional é uma consulta completa, né? Quando você pega um profissional especialista, a gente vai avaliar o animal, o peso, a gente pede exames de acompanhamento. A gente faz o acompanhamento, na verdade, junto com o clínico, né? Nada é Olha feito só. sozinho. Hoje é tudo multidisciplinar. E aí, aquele animal, ele sai com uma prescrição para ele, né? Uma prescrição personalizada. Tá? E aí, a gente também faz investigações. Por exemplo, a gente tem muito paciente que tem hipersensibilidade alimentar hoje, né? Que tem problema de pele. E aí a gente faz acompanhamento junto com o dermato, por exemplo. Né? que Então, interessante, não é algo simples e corriqueiro, não. E os tutores acham que o meu cachorro já come alimentação natural. Aí, o que você dá pra ele? Aí eu dou um arrozinho com franguinho cozido, desfiado. Gente, isso não é alimentação Isso não é natural. alimentação. Então é isso. Tá? É, Isso é não bom, é. É bom esclarecer. Ou às vezes me dá até uma taquicardia, assim, quando chega tutor, assim, no consultório e fala assim... eu faço alimentação natural. Daí eu falo assim, mas é com acompanhamento profissional e tal. Não, é que eu vi um vet no Instagram falando que dava pra dar isso, e eu tô seguindo a recomendação dele, dos vídeos, tipo, que são, às vezes, informativos de forma Qual a geral. procedência, né? E assim... Aí você pensa, meu Deus, de um vídeo da internet. Hoje em dia a gente também tem que cuidar muito com o que a gente consome, de TikTok, de Instagram. A gente tem veterinários influencers que estão aí pra realmente informar os tutores, mas, gente, levar muito em consideração o que o seu médico veterinário fala, o paciente também, de forma individual. Exatamente. Individual, nada é regra, sabe? A prescrição, ela é individual. Quem mais procura o nutricionista são pessoas que já tiveram problemas com cães, por exemplo. Né? A gente atende muitas pessoas assim, olha, eu tive um Schnauzer e meu Schnauzer teve problema renal, então eu quero uma nutrição para prevenção, que a prevenção é o melhor caminho. Tá. Eu tenho um cachorro com histórico de pancreatite, a gente já tentou de tudo e não consegue E tem animalzinho estabilizar. diabético também. Sim, né? Diabético. Endócrino, nossa. Então, cada caso é um caso. Por Cada isso caso que, é um caso. que assim, a nutrição não é algo fácil de se fazer. Assim, e depois que o tutor passa por uma consulta nutricional, ele muda a visão que ele tem sobre a alimentação natural, porque a gente dá muito trabalho. A gente pesa cada ingrediente, o animal tem que ser suplementado, não basta dar o arroz com frango, ele precisa de vitaminas, sais Sim. minerais, aminoácidos. Então, Cuidar também, agora, né, tipo, voltando um pouquinho pra questão ali de alimentos gelados, cuidar também com quais frutas fornece pra esse pet, pelo amor de Deus, gente. Uva é tóxico, pode levar a uma insuficiência renal açaí, aguda. que agora... Açaí, né? No verão todo mundo consome Sim, açaí, todo mundo pelo amor de consome. Deus, açaí não.
favor, não, sabe? É tudo ali daquela família ali de uva, cuidar, final do ano, uva passa na comida, vai dar resto de arroz que tem uva passa, que tem um monte de coisa. Gente, cuidar, porque pode acabar intoxicando esse animal, levando ele a quadros graves aí, ou de insuficiência renal aguda, ou de pancreatite. Então, assim, cuidar muito, sabe? O meu cachorrinho, por exemplo, adora picolé de limão. Que graça. Geladinho. Mas como que ele começou a gostar? É porque minhas filhas, né? Caiu um pedacinho. Olha como ele gosta. Caiu no chão. A gente também entra ali na questão de ter criança, às vezes. Criança ou idosos em casa. Então, eles acabam querendo fornecer algo diferente. Então, assim, evitar ali frutas cítricas ou dessa questão ali de família ali da uva. Mas um sorvetinho de limão pode? Ai, Olha, meu Deus. Eu adoro, eu sou permissiva, viu? Eu sou permissiva. Eu acho que tudo pode com cautela, sabe? Assim, tirando a parte dos alimentos tóxicos, as frutas cítricas, elas também podem ser fornecidas, contanto que o animal não tenha sensibilidade a elas. Por exemplo, eu tenho um animal... gente. Eu nessa parte eu sou mais Eu conservadora. tenho um animal com gastrite. Não dá. Ah, não, né? com certeza. Mas para vocês terem uma ideia, eu vou falar aqui, né, um techniquez aqui, mas o pH do estômago deles é 3, né? Então, é muito, muito baixo. Não é a fruta cítrica que vai ocasionar ali algum grande problema. Não é. Né? Mas, claro que se o animal tem um quadro inflamatório, né? Estomacal inflamatório, uma gastrite, uma gastroenterite... Jamais. Jamais, exato. Assim, então... Eu sou um pouquinho mais conservadora, porque geralmente os tutores que chegam pra mim, geralmente os animais estão com algum quadro gastro e já vem sendo fornecido algo... Tá, então, entendi. assim, Fora do fora recomendado. do que seria recomendado. Então, assim, eu tenho um pouquinho mais dessa parte conservadora, porque geralmente os tutores que chegam até mim são pessoas que já estão dando algo diferente, já tem algum tempo, o animal já tá com um quadro gastrointestinal alterado, mas assim, animais saudáveis e tudo mais, acredito que ali ela, né, especialista, A gente fala com tem mais um propriedade. problema. Quais seriam esses alimentos tóxicos, então, que devem ser evitados? A cebola, alho poró, o alho há controvérsias, sabe? Existem estudos, por exemplo, que a dose tóxica do alho, ela tem que ser muito grande para ocasionar algum malefício. E tem outros, né, estudos em paralelo que mostram que o alho ele traz benefícios cardiovasculares. Então, eu costumo dizer, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Né? É a quantidade. Chocolate, então, gente, pelo amor de Deus. Chocotone, final do ano, gente. Eu sei que era a parte de fruta, mas, gente, alimento tóxico, chocolate, por favor. Gente, pizza não, por favor. Café a gente não deve fornecer. Bebida alcoólica. Desculpa aí, família. Porque o queijo tá na pizza, quantidade de gordura. Sim. Né? Gigante. Exatamente. Então, assim, chocolate, macadâmia, cebola, alho poró, carambola, açaí, embutidos, bebida alcoólica, né? Não interessa se é alcoólica ou se é zero, não fornecer. Ela tá falando que bebida alcoólica não pode, eu vou dar uma cerveja zero pro meu cachorro. Não, jamais, gente. Então não, né? Não, por favor. Então, Refrigerante. não, por favor. Então, Não, são os básicos aqui. E evitar, assim, os concentrados de carboidrato, né? O pão que a gente come, a bolacha que a gente come, o macarrão. Sabe aquele negócio de, tipo assim, o pão todo dia, só um pouquinho? É só um pouquinho. Não dá. Só que o pouquinho, ao longo prazo, vai acabar ali... Fazendo estrago. Fazendo um estrago. Então, ali, né, a gente cuidar. Pãozinho não, bolacha de água e sal, gente, não. Então, assim, tomar cuidado, assim, tá tomando café, dá aquele pedacinho de pão. Gente, não, dá uma segurada ali, sabe? Assim, em questão de frutas, eu não sei qual que você gosta, mas eu, assim, indico bastante. Geralmente, quando vem me perguntar quais frutas que dá pra dar no verão, geladinho, eu gosto daquelas que tem fibra e água. Então, assim, um melão. Melancia. Legal. Melancia é ótimo, refresca. Sim. E, então, assim, e tem uma grande quantidade de água, né? Então... Banana. Iogurte. Refresca Iogurte e hidrata. natural, gente. Iogurte Olha, natural. iogurte natural. Mas assim, ó, tem iogurte natural no mercado que tem adoçante. Esse não dá. Então fica atento lá no rótulo, né? É interessante você comprar iogurte natural desnatado. Você pode colocar ele inclusive ajuda a regular
a flora ali intestinal, é interessante, né? A gente tem os caldos de ossos, né? Também, poxa, a nutrição é gigantesca. É gigantesca. É assunto para mais de metro. Ou é aquele negócio, né? Tá com dúvida, melhor não dar, ou procura um especialista. Isso. Pra não dar problema no pet. Isso. E tá com dúvida, faz o que a Rê falou. Congela um sachêzinho lá, compra um sachêzinho, uma comidinha. Compra uma comida que já é balanceada e congela, faz um sorvetinho, dá pra botar um pouquinho d'água, né? Que a água não tem mal. A gente tem muito gato que ingere pouca água, né? O gato, ele é um animal de hábito de beber pouca água, né? Um animal desértico, assim, de ambiente desértico. Então, tem mesmo uma restrição à ingestão de água. Então, tenho muito cliente que adiciona água na comida, porque é um jeito dele tomar e hidratar também o corpo. Isso mesmo. Então, põe água. Tá na dúvida? Compra um alimento que é balanceado e põe um pouquinho de água. Uma das coisas também, às vezes o gato não toma muita água e também, né, por questão ali de verão e tal, e às vezes fala assim, meu gato só toma água da torneira. Gente, dá uma investida naquelas fontes de água pra... Circulante. Nossa, tem muito disso, sabe? né? De abrir a torneira, eles gostam de tomar. Você me lembrou de um assunto fenomenal. Essa eu acho que a gente vai concordar. Pode falar. Água mineral. Sim! Não. Gente, é porque, assim, não sei. Sim ou não? Não ou sim? Eu já ouvi que sim, já ouvi que não. Mas a gente tá com especialista, então eu também vou me colocar no lugar ali de aprender também. A fonte, ok. Água mineral, cuidado, gente, porque tem diferentes concentrações de minerais. Isso sim. E aí a isso gente sim. tem animais que têm propensão a cálculo renal. Isso sim. Isso é muito sério. O que eu pensei? Eu pensei mais na parte da água encanada, da questão ali de transmissão de giardia, Sim, de perfeito. parasita. Então sim e não ao Sim mesmo e não. tempo. Né? Não foi assim, Tá. um sim e um não. Tá, tipo, 100%. mais ou menos. Isso aí. Cuidar, porque às vezes assim, o paciente toma água da mangueira, cachorro assim de quintal, tomar cuidado ali com os parasitas, às vezes compartilha ali pote, pode acabar pegando giardia. Perfeito. Então, seria mais nessa linha. No cuidado sanitário. Isso, no cuidado sanitário. Então, no cuidado sanitário, a água mineral, né, é mais confiável. Agora, a gente tem que também perguntar para o médico veterinário que acompanha o animal, porque realmente as águas minerais, elas têm teores de minerais diferentes. Mais cálcio, mais fósforo, mais potássio. E, às vezes, se o animal tiver uma propensão, né, a desenvolver uma doença renal, um cálculo vesical renal, aí a gente tem que cuidar, porque favorece o acúmulo de minerais e o desenvolvimento desses cálculos aí. Então, fiquem atentos. Mas o certo também deixa sempre o potinho ali bem limpo e tudo, água, trocar sempre, né? Também pra não ter essa questão dos parasitas que você comentou. Da troca da água, da limpeza. No calor é diário, né? Eu não sei vocês, 3 vezes gente. por dia. Mas, mas lá em diário. casa eu tenho que trocar bastante, porque eu moro em 3 casa. vezes por dia. E aí os Eu também. cachorros Muito rápido, né? competem com as sabiás, né? Normal. A sabiá vai tomar banho na água dos cachorros. Então eu acabei de trocar. E sabiá gosta de água limpa, viu? Vou te falar. É um desafio. Só ali. gosta de água limpa. É um desafio. É porque verdade. Eu acabei de trocar isso a água é dos verdade. cachorros e eu Elas tenho vão uma lá. tomando banho lá no. Eu tenho uma bulldog, então assim, ela é super higiênica. Eu falo assim, gente, a Lola, eu não sei se ela tem noção que ela é uma bulldog de 30 quilos. Inclusive, ela precisa emagrecer muito. Mas assim, ela vai, toma água, aí fica aquela babinha assim dela. Gente, aquela baba no sol ali, torrando, Não deixando dá. água. Gente, não dá. Eu tenho que ficar trocando direto. Porque assim, só água limpa. Porque se ficar aquela babinha ali, ela também não toma. Então, assim, chega do passeio, coloca a água, ela termina de tomar água, eu troco a água, aí eu coloco uma nova. Então, a gente fica ali naquela função. Estando em casa, a gente troca ali de acordo com a demanda ali que ela mandar. Exatamente. Doutora Fernanda, você comentou sobre a sabiá, né? A gente fala muito de cão e gato, né? Mas tem gente que tem um chinchila, tem um coelhinho, tem um passarinho, tem uma calopsita, uma jabuti, né? E assim vai. Então, esses cuidados também precisam ser tomados com esses pets também? Ou são pets que já não precisa tanto, assim? Por exemplo, igual o banho, eu tenho uma história alimentação. triste, menina. Eu tinha um casal de chinchila e perdi. Pensa, né? Casa de ferreiro, espeta de pau, né? A veterinária perdeu o casal de chinchila. Eu fui viajar e aí
E aí, num calor, assim, minha casa era fresca, mas não foi suficiente. Não foi suficiente. Então, existem cuidados, sim, que a gente tem que destinar, principalmente a esses animais que têm mais... sofrem mais com estresse térmico, né? Então, a gente tem, por exemplo, para animais... A gente tem aquela pedra, né, de granito, de mármore, que a gente tem que colocar ambientes frescos, normalmente perto do chão, que o ambiente, né, a minha calopsita mais fica só no chão mesmo, porque mais fresco. Isso mesmo. Então, o ambiente mais baixo, normalmente, ele é mais fresco, né? Mas, às vezes, a gente tem que colocar no ar-condicionado, né? A gente tem que colocar um umidificador. Às vezes até, tipo, né, tem os pets exóticos, mas assim, andando de carro, gente, liga o ar-condicionado, sabe? Se vocês têm, assim, algum animal que é braquicefálico, às vezes é um gato persa, é um bulldog, é um pug. Gente, tá andando de carro, liga o ar-condicionado, sabe? Deixa ali no ambiente, assim, que tenha realmente sombra, que seja arejado, porque eles fazem ali a termorregulação, tanto na questão ali da troca ali nos coxins, né, por condução. Então, as patinhas deles que fazem a troca ali, a termorregulação, que é essa questão de deixar a temperatura na temperatura que deveria ali dentro, né, dos parâmetros, a troca também feita pela respiração, então por isso que eles ficam ofegantes. Então cuidar muito com a questão de ambientes fechados, ambientes, né, que tem não tem uma boa ventilação. Não tem uma também, boa né? ventilação, sabe? Ventilador, quem não tem o ar-condicionado, resolve? Ajuda. E nunca direcionado diretamente Sim, pro pet, nunca né? diretamente pro Sim. pet. A gente procura... Porque tem uma cachorrinha de um amigo meu, que eu não vou falar o nome. Mas eles adoram ficar na O frente nome do dela ventilador. É Manu, e elas querem ficar o dia Na frente. inteiro na frente do ventilador. Então, pra E aí, cachorro... como é que faz? Pra cachorro, não tem tanto problema. Ah, então assim, tá bom, Manu, pode continuar. Não tem tanto problema, porque assim, Eu sei que a Manu é eles nosso ouvinte. procuram o ventilador. Sim. E procuram o chão frio. Né? Então, eles deitam, às vezes no verão, você pode Sim. notar que eles abrem as 4 patas, Sim. assim, eles ficam Não, a minha cachorrinha escarrapachados. tá dormindo às vezes no banheiro, gente. Tem Porque ela tá com geladeirinha, muito né? calor. Os tapetinhos gelados Tapetes agora. em gel, Olha, que legal. você pode colocar no bacana. congelador. Gente, pelo amor de Deus, não vai congelar o bichinho, hein? Pelo amor de Você Deus. coloca na geladeira ela só um pouquinho pra dar uma refrescada pro bichinho deitar em cima, né? Sim, porque eles têm muito calor. Até porque cães e gatos, por exemplo, de muita pelagem também, né? Acho que eles devem sofrer Golden. mais, né? Sim. E até questão, até ia perguntar sobre isso também, sobre a tosa do pelo. Precisa tosar? Não? Como é que é? Precisar Por não conta precisa. da raça. Não precisa, assim. Mas que é gostoso né? É que Tá. assim, Escadinha, E né? facilita a higiene. Porque no calor, por exemplo, quando a gente dá banho, se tem muito pelo, né? O pelo é longo, por exemplo, demora tanto pra água penetrar, né? Quem já deu banho no cachorro em casa, que tem um cachorro de pelo longo, sabe que parece que você tem que ficar ali com aquele chuveirinho ligado um tempão pra água chegar lá na pele, Sim, né? Tá. E aí, do mesmo jeito, demora pra É que é secar. uma camada, né? E também cuidar com a questão ali na hora de secar bem, porque no verão fica propenso ali pelo longo, dermatite, se não secar bem, pode acabar dando ali algum fungo, alguma coisa. Não, e tem Alguma questão até de bactéria. piolho, de Isso. pulga. Assim, Isso, a tosa, carrapato. A tosa, assim, não tem problema você tirar ali o excesso ali. Mas, assim, questão daquelas tosas que você vê, às vezes, aquele cachorro super peludão e no verão eles fazem aquela tosa baixa. O pelo também, ele é um isolante térmico, então ele ajuda na questão tanto de perder calor quanto absorver calor. Então, que assim, legal. não é indicado Tosa zero. aquelas tosas muito agressivas, tanto pra gato quanto pra cão. Talvez só uma questão de higiene mesmo, cuidado pra facilitar melhor. a higiene e aquela questão assim, igual ela falou, quando o cachorro tem muito pelo, tirar um pouquinho o excesso, mas aquelas tosas de você cortar ali pela metade ou muito rente, gente, acaba... Mas, gente, cuidado com tosa, porque também a gente tem que respeitar a raça do animal. Sim. Eu conheço, né, tutor que às vezes por desconhecimento. Sim. Foi no banho tosa, por exemplo, tem um chow-chow, que a gente sabe que o crescimento do pelo é super demorado. E aí esse tutor pegou e pediu pra cortar bem baixinho o pelo. Gente, e aí o não, pelo não faz não isso. cresce. Então tem raças que têm um crescimento... Samoyeda. O Spitz alemão, o da Pomerânia. Então, a gente tem que cuidar. Não é todo animal que permite essa tosa, esse abaixamento aí do pelo, né? Essa redução do comprimento do pelame. Então, a gente tem que
perguntar para um profissional Com de banho e tosa de cautela, confiança gente, ou questão pro vet. de cautela, Tá. sabe? Segue a orientação do veterinário, mas assim, de forma geral, a tosa, quando a gente imagina a tosa, que a gente já imagina eles meio peladinho, não é indicado. Mas assim, tirar o excesso ali, cuidar, muita cautela, questão ali do banho, igual ela falou, que ajuda, mas também, né, o tamanho do pelo, tudo seguindo orientação, assim, sabe? E questão de piscina e praia. Qual questão? Tem não. tantos... Pode colocar os bichinhos dentro da piscina, pode Ai, tomar um banho de mar. Se eu falar que os meus pets adoram, hein? Ai, Putz, gente. adoram. Eu tinha uma labradora, ela adorava Eles a água, né? amam água e é tão difícil essa questão ali, assim, o cloro, você tomar água ali, questão de água do mar ou questão de água de piscina, não, obviamente não é indicado. Água do mar, contaminado, quantos pets ali junto, fora o sal, toda aquela questão da água ser ali contaminada mesmo, né, não é indicado. Cloro da piscina, além de ter o cloro, né, questão de se tomar, se for um animal um pouquinho mais sensível, questão gastrointestinal também. A gente Então, tá assim, falando de ingerir a água nesse momento, tá, isso, pessoal? ingerir água, Não é gente. tomar o banho, é tomar Ah, a água da entendi. piscina ou Tomar a água do mar. É, e geralmente Entendi. eles bebem, né? É. Isso, tomar a água. Questão, assim, de piscina e mar, aí a questão do banho, não de ingerir, eu acho que seria mais a questão ali de irritação da pele. Isso. Então tem cachorro que não tem problema, mas tem cachorro que tem sensibilidade, né? Agora, os meus cachorros, por exemplo, tem cachorro que não gosta, os vira-latas que eu tive normalmente fogem da água. Mas a labradora, por exemplo, ela tinha que ter uma bacia gigantesca, ela tinha uma bacia enorme e ela mesma tirava a água para fora e deitava em cima da poça. Então, é uma forma de se refrescar, né? se De refrescar. trocar calor, como a Rê falou. Então, às vezes eles não gostam de entrar, assim, nadar, mas eles entendem, sim, que a água... Até no zoológico, né, gente? Quando a gente vai ver ali grandes felinos, a gente sempre pensa que gato não gosta de tomar banho. Mas vai no recinto do leão, vai no recinto do Sempre tigre, tem do urso. água. Isso. Sempre. Por quê? Porque a água também é uma forma de você e gatos regular a são temperatura. muito higiênicos, então às vezes você tá deixando o potinho de água perto do lugar ali da caixinha de areia onde ele faz as necessidades. Gente, vamos dar um espaço ali, Isso, gato, eles são perfeito. muito higiênicos. Não tá tomando água, às vezes tá do lado da caixinha de areia, gente, ele não vai tomar. Então, assim, fazer o espaçamento ali, sabe? Eu vou fazer uma pergunta pro ouvinte ali que ele vai entender perfeitamente. Você come no banheiro? Ótima Né? colocação. Eles também não Eles também comem. não, Também gente. não, gente. Né? Então é isso. E aí uma coisa que eu não queria deixar passar, porque como a gente falou do protetor solar, o repelente, né? Olha, interessante. Produtos assim, antiparasitários. Por favor. É super importante. Então, no calor, a gente tem maior proliferação. Claro, né? A Rê falou da bactérias, fungos ali que se sim. proliferam no calor e na umidade. Não são os únicos, né? Parasitas. Os parasitas também se proliferam em temperaturas mais elevadas, umidade, né, mais elevada. E aí a gente tem que cuidar, então, mais com pulga, carrapato. E aí a gente tem uma gama de medicamentos gigantesca, né? Tanto medicamentos que podem ser administrados por via oral, via tópica, né, na pele ali, A coleiras. gente tem coleiras repelentes, né? E aí Essas coleiras são ótimas, né? São. Funcionam bem. E tem um longo período de ação, É. né? Sim. Então, conversa com o veterinário que acompanha o seu pet para descobrir qual é o melhor método, né, de proteger o seu pet aí. E fora isso, a gente tem os repelentes que a gente passa ocasionalmente, quando vai para um lugar que a gente sabe, vou para a beira do rio, vou levar o meu pet junto. Não, sei tem que muito aquele mosquitinho. Porvinha, né? Aham. Não, e já incomoda a Não, gente, e eles cuidar, também. E cuidar, porque alguns mosquitos, por exemplo, agora, assim, o pessoal gosta de levar pra praia e tudo mais. Áreas que tem água também, tem mosquito. Questão ali, alguns mosquitos, eles são transmissores, Vetores, né? São vetores da dirofilariose, que é a doença do verme do coração. Então, assim, cuidar bastante. A exposição também aos pets, a areia, às vezes cavam, comem. De forma geral, acaba sendo mais propenso e mais comum a questão de parasitoses, de verminoses, por conta dessa também leva dos tutores. Mas e nesse caso, doutora, por exemplo, assim, né, você comentou, brincou com areia e tudo ali. E pode acontecer essa questão dos parasitas. Mas daí é legal depois, tipo, também passar uma aguinha neles, uma água. Total, Sim, né? Total.
Até pra limpar, pra tem que passar tirar uma aquela água, sujeira. né? Do mesmo jeito que a gente vem da praia, por exemplo, e vem já se coçando, porque seca, aquele sal seca na pele. Os pets também, a gente tem que fazer a remoção. E pensar na quantidade de área em comum. Vários tutores levando vários animais pra praia. Vira um grande banheiro gigante ali, a areia, entendeu? Então, assim, tanto a água do mar quanto a areia são ambientes ali contaminados. Então, acabar cuidando nessa questão. E aí, uma observação que eu gostaria de fazer também para quem está nos ouvindo é assim, cuidado com as soluções caseiras, né? Então, todo mundo sabe, por exemplo, que a citronela, ela funciona como repelente. E aí é um tal de citronela para lá, é velhinha de citronela, é pastinha de citronela, Coloca a citronela em cima da mesa para espantar os horrível. Daqui a pouco a gente está pingando citronela na comida, que é para exalar a citronela de dentro para fora. Não Gente, dá, cuidado, né? não Não dá. dá, não pode. E aí, a gente recomenda, então, produtos que já existem no mercado, né? Assim como os bloqueadores específicos para pets, existem também repelentes específicos para animais, para cavalo, vaca, cachorro, gato. Ah, é? Tem para cada espécie. Aí a gente tem os repelentes também, né? O Porque a mercado gente pet tem está crescendo muito e é bem abrangente hoje em dia. Hoje em dia a Isso. gente não usa mais o mesmo produto que funcionava para o gato, vai funcionar para o cão, para o cavalo, para papagaio, para passarinho. Não, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem ali opções. isso. Não, a gente tem várias especialidades, na verdade, né? Exato. Até eu não sei qual é a especialidade de vocês. Então, a minha especialidade... Hoje eu trabalho com nutrição, né? Nutrição pet. Sim. E nessa área, assim, a gente tem uma gama bastante grande de ingredientes e as pessoas nos contam algumas coisas justamente porque trabalhando com a parte de mais natural, né, alimentação natural, as pessoas gostam dessa parte. E aí, uma questão... Por isso que eu estou falando dos produtos já desenvolvidos e testados para os animais, a importância disso, porque a gente, por exemplo, pega pessoas utilizando óleos essenciais em pets. E aí, gente, fica o meu alerta, e é um alerta grande e importante. Os pets são muito, mas muito, muito, muito mais sensíveis a óleos essenciais do que nós. Então, os óleos essenciais para os pets, eles têm que ser muito mais diluídos do que os óleos essenciais que nós utilizamos. Então, tem tutor, por exemplo, que para acalmar o pet, vai lá, compra um óleo essencial de lavanda e pinga na caminha do pet. Gente, pode intoxicar, pode causar queimaduras se pingar Nossa, que direto na sério? pele. Não, isso é uma coisa que até eu não sabia e é muito legal aprender. Os pets podem apresentar sintomas de intoxicação, sinais clínicos, né? A gente na veterinária não usa sintoma, usa sinal clínico. Pode vomitar, pode apresentar tontura, apatia, pode apresentar diarreia, Nossa, gente, pode apresentar sério? queimadura de pele, Nossa, isso é muito dermatite. legal, eu não sabia. Então, gente, cuidado com as soluções caseiras. Dá para fazer? Dá. Mas procura um profissional para te acompanhar, para fazer recomendação, para te ensinar a fazer as diluições, porque não dá para comprar e sair usando da mesma forma que a gente sai usando para a gente. Não dá. Você pode, assim, querendo fazer o bem, você pode fazer mal e muito mal para o seu pet. Nossa, excelente orientação. E o que te levou a essa especialidade? Então a minha história é Conta comprida. um pouquinho da sua história. Então, vou resumir bem. Assim, eu me formei, trabalhei com bastante tempo na clínica, né, de pet, e aí eu queria muito trabalhar com célula-tronco. Fui fazer especialização, então fiz mestrado e doutorado. Estamos com uma doutora. Com célula-tronco em cavalo. Trabalhei com cavalo asmático. A gente fez transplante celular em cavalo asmático. Em paralelo, né, eu tive um cachorro atópico. A gente diz que o veterinário é craque em ter... Não, a gente fala CRM positivo. CRMV positivo. Gente, é positivar o CRMV que os cachorros começam a dar problema. Coisa. E aí, a gente teve um cachorrinho que era atópico e tinha hipersensibilidade alimentar. Então, a gente não podia dar ração, não podia... Enfim, foi testando, né, fazendo exclusão de alimento, de outro. E aí, a gente tinha que cozinhar para ele. Um dia, minha mãe chegou para mim e falou
falou assim, ó, eu não aguento mais cozinhar para cachorro, porque dá trabalho, gente, dá um trabalho. trabalhão. Sim. Nossa, eu já É, dá teve uma trabalho. época que eu tava, na época que eu ainda era estagiária, eu recebi uma prescrição da nutricionista e veio um tutor perguntar se eu faria, tipo, se comprasse Os ingredientes. se eu montava as marmitinhas. Na época eu era estagiária ainda, falei, não vou fazer. Gente, a minha mão, depois de cozinhar e descascar chuchu, Dá um trabalhão. fica assim, Sério? é outra Ai, coisa. mas É outra coisa. E aí a minha mãe falou, dá teus pulos aí, não aguento mais cozinhar, metade da geladeira é do cachorro. E aí eu acabei desenvolvendo, né, um alimento no pote e hoje a gente fundou a Pet Apertis, que é uma empresa de alimentos naturais. Que legal, que bacana. E aí a gente acabou enveredando aí, aprendendo na prática, né, a parte de gestão, empreendedorismo, nutrição Olha, pet. que bacana. Isso que me Vira levou. Então, e hoje eu dou canivete. aula de nutrição pet, né? Que Onde? Eu dou aula na Unilpet, sou professora da Que Unilpet de bacana. velhos. Deu uma aula pra gente de Deu nutrição uma aqui aula, também. Gente, Nossa, que aprendi maravilha. muitas Eu coisas. também. Nossa, tenho certeza que os nossos ouvintes também. Sim. Que honra. E que você, privilégio doutora? receber você. Privilégio Então, a minha nosso. área é um pouco diferente. Eu atuo hoje em dia tanto na clínica médica quanto na área cirúrgica de pequenos animais. Então, a minha área é cirurgia de pequenos. Então, eu falo assim, o amor da minha vida é o centro cirúrgico. Eu sou apaixonada. Ambiente estéril. Ai, gente, eu amo, sabe? Então, assim, a minha área realmente é dentro do centro cirúrgico. Hoje, atualmente, eu atuo tanto operando quanto na parte de clínica médica. Ai, você falando em cirurgia, eu me lembrei de uma coisa que a gente não lembra de falar no calor. Os pets, eles brincam mais. E aí a gente, cuidado com o corpo estranho, você falou em cirurgia. Sim, gente, por favor. E engole chupeta, acha lenço umedecido na beira da praia, na piscina, come perigo. boia. Sim, E gente aí tem que fazer do céu, cirurgia. por favor. E a Cirurgia. cirurgia, vai pra cirurgia. Gente, riscos de ali obstrução, tá? Tanto da parte ali gastro, então faz corpo estranho. Osso de churrasco, que churrasco nas férias. Pelo amor de Deus, gente, osso, além da questão de obstruir, pode acabar perfurando. Então, assim, tomar muito cuidado. Às vezes não é aqueles osso pontudo de galinha, mas aqueles osso redondo. Aí para ali no esôfago, não desce, não vai nem pra cima nem pra trás. Aí faz. Daí tem que ir no médico veterinário. Aí, às vezes, a gente não consegue ainda manejar e mandar pro gastro e fazer endoscopia pra retirada em vez da cirurgia mais invasiva mesmo. Mas se parou no estômago, não vai nem pra cima nem pra trás. Mesmo com a endoscopia, não consegue tirar, é gastrotomia mesmo, é abertura e daí tem que tirar. Meu Deus, é gente, muito que sério. bom que você lembrou, hein? Então, Ai, né? Fica a dica aí, pessoal. Estamos, então, agora caminhando pro final. Acho que uma coisa muito importante que a gente não pontuou, a questão de quadros de hipertermia. Então, assim, bom. gente, Pode tá falar. passeando com o pet ali, meio-dia, 2 horas que não é pra passear, acaba ali sobrecarregando, ele não faz a termorregulação da forma correta, pode acabar deixando o baço mais congesto, a parte ali do sistema circulatório diminui a pressão, faz uma hipotensão, a gente pode levar a Dá pra quadros- confundir com febre, gente. Já Hipertermia dorme, é a elevação da temperatura corporal sem infecção, tá? Então, assim, exatamente. Então, assim... E o que questão- faz, Rê? Leva no veterinário. Porque, assim, gente, o que acontece? Faz hipotensão, pode gerar quadros ali de insuficiência renal aguda, lesão renal, lesão hepática. Nossa, quanta O coisa. animal, É muita ele coisa. É bem grave, pode levar o animal a desmaio, a convulsão. Então, assim, questão de... Principalmente, a gente, né, ressalva que são todos animais, mas a gente, em especial, um asterisquinho, um grifado nos braquicefálicos, porque eles já Tem têm dificuldade de respiração. Sim, a anatomia deles já é diferente. Então, eles têm ali a questão do palato alongado, a parte ali do céu da boca, e tem a epiglote, então acaba trancando a parte da respiração ali deles. Eles não conseguem fazer a termorregulação, que é por meio ali, ficam ofegantes na parte da respiração, não conseguem fazer o suficiente a troca ali nos coxins, a temperatura fica muito, muito elevada. Então, isso pode Cuidado pra não esquecer cachorro dentro do carro, gente. Isso também causa por hipertermia. favor, pode levar choque, gente. É muito Isso. grave. E o que faz nesses casos até chegar ao médico veterinário? Então, banho frio é indicado. Sim. Colocar bolsa fria, bolsa geladinha nos principais vasos. Então, onde é que a gente tem concentração de vaso? Pescoço,
tá? Então a gente tem aqui, né, os principais vasos calibrosos passando. E outros lugares que a gente pode fazer, ajudar na termorregulação, é axilas e virilhas. Sim. Então a gente pode colocar aquelas bolsinhas ou gel, né, para baixar, reduzir a temperatura além do banho. Então, vou levar no veterinário. A gente abre o congelador, passa a mão em alguma coisa que você tem gelada ali, não vai botar direto que vai causar uma queimadura, passa uma toalhinha, um paninho e põe, né, nas axilas, nas já virilhas. ajuda. E, gente, E aí ele vai baixando a temperatura até chegar no veterinário. E colocar, igual ela falou, muito, muito importante, de colocar esse paninho ou esse... Gente, se você colocar o paninho seco em volta, não vai adiantar nada. Tem que molhar o paninho pra ele conseguir passar a questão ali da temperatura mais gelada em contato. Porque se você só enrolar... O gelo já não... O gelo, tomar cuidado com queimadura. Por conta da queimadura. Mas assim, molha esse paninho pra conseguir ficar gelado, porque senão vai acabar isolando em vez de ajudar, sabe? E quais são os sintomas que a gente pode perceber no pet? Que ele tá passando por isso? A primeira coisa que você percebe é indisposição. Então, Nossa. esse pet, ele vai ficar mole, sabe? Letárgico. Ele não responde. Nível de consciência reduzido. Exatamente. Ofegante. Antes até dele ficar molinho, ele começa a respirar muito rápido. Ele entra numa frequência respiratória muito rápida e aí, né, fica molinho e aí a gente já corre. A mucosa dele fica mais congesta, então fica muito mais avermelhada. Ou pode até ficar mais clara, dependendo do nível, porque pode entrar em choque por conta disso. Então, a gente tem aí, assim... Tirei um número aí de um artigo que eu li, de 36... de até 36% aí, dependendo se não for manejado, de óbito nesses casos. Então, assim, é bastante. Leva pro médico veterinário, resfria bem, igual a Fernanda falou, e corre pra gente conseguir fazer esse manejo, fazer medicação intravenosa e fazer esse manejo realmente intra-hospitalar pra conseguir reverter. Ok, meninas, muito obrigada. Foi Se deixasse, a gente maravilhoso. conversava muito mais. A gente até Gente, passou vocês do nosso são horário demais, aqui. Vocês são demais, eu amei. Obrigada, aprendi um monte. Não precisa nem dar corda, né? Não, olha, a gente conversa muito. Nossa, gostei demais. Muito obrigada pela presença, pela participação de vocês. Qual que é o teu arroba, para quem quiser conhecer melhor o seu trabalho lá no Instagram? O meu Instagram é Fer Barucci. Fer Barucci. Fer Barucci. Barucci, como que se escreve, Barucci? Baru 2 SI. Ok, e o seu? O meu é Beca Mota Vet, mas eu também, né... Vou colocar aqui o arroba da Animal Clinic, né? Que é o hospital onde eu trabalho. Então, é arroba Animal Clinic. E é isso, gente. Muito obrigada, então, pela participação. Se vocês quiserem me chamar para conversar sobre o novo consenso de cirurgia sobre castração, é um pouco polêmico e a gente pode... Olha só, já temos um outro assunto já. Eu tô achando que a gente vai fazer, Eliane, uma vez por mês, um quadro de pets. Sim, Ai, super legal. maravilha! Super legal, viu, Show de meninas? bola. Já estão convidadas aí. Muito obrigada. E os ouvintes, eles gostam demais desse tema, porque todo mundo, principalmente curitibano, né, gente? Tem um um pet. pet. Mas o novo consenso aí que saiu de cirurgia da parte de castração é bem interessante. Então, assim, eu Então, acho a gente que... pode conversar que sim rende sobre o bastante. assunto. Sim. Bem legal, bem legal. Gente, então, muito obrigada pela presença de vocês, doutora Fernanda e doutora Rebeca. Muito obrigada pela participação. A gente vai falar. No A gente próximo? vai falar do quê? Sabe do quê? Sabe do quê? Sabe do quê? Olha. Minha amiga, você, minha amiga, dona de casa, minha querida, assim como eu, assim como a Eliane. Chega essa época do ano. Que faz? Janeiro, quando janeiro, chega a fatura do cartão de crédito. As de continhas. janeiro. Meu Deus. A gente começa a orar e pedir e pedir pro Espírito Santo Ilumine. para iluminar, pra gente ver como é que a gente vai conseguir pagar essas contas, né? É isso mesmo. Então a gente vai falar sobre esse planejamento para o início do ano e também a gente vai falar sobre os cuidados com nós mesmos, seres humanos, né? No verão também. Então esse é o nosso próximo. Minha amiga, a pele, ó, você vê, eu fui tomar um sol, menina. Estraguei toda a minha pele. Olha, que eu já tô vacinada. Eu passo protetor solar e me cuido. Mas eu não sei se tinha alguma coisa ali na água. Como é que é o nome daquele negócio que queima? Água viva? Água viva. Uhum. Gente, olha, mas ardeu.
Foi terrível. Então, a gente vai trazer aqui uma dermatologista. Isso mesmo, vamos falar pra com gente especialistas na área também. Querida, cuidar da Aham. nossa pele, agora tomar sol e ficar linda, maravilhosa, sem perrengue, né? É Eliane? isso mesmo. E só antes de finalizar, quero mandar um abraço, então, para todas as pessoas que estão nos acompanhando, que acompanharam essa nossa hora aqui. Beijo, família. Isso, não fala palha, tava no grupo acompanhando. E as meninas lá do estúdio delas, as meninas que são minhas amigas, que estão acompanhando totalmente todo o nosso programa aqui. Então, um abraço aí, a meninas. todos os pets também aí que estiveram conosco. Beijo. Beijo, gente. Até a próxima até quinta-feira. Fala Paraná, às 16 horas, um encontro marcado com vocês. Até lá. Até mais.